Olá, você está na Rota 2. Dentro de instantes começará o painel A Experiência das Empresas Espanholas com PPPs, o compromisso a longo prazo como chave do sucesso na Latam. Descubra como as empresas espanholas conseguem contribuir com as experiências nas parcerias público-privadas em infraestrutura na América Latina. O moderador será José Jaime Bernardes Gumiel, conselheiro econômico e comercial-chefe do Escritório Econômico e Comercial da Embaixada da Espanha em Brasília. Estamos falando aqui da Embaixada em Brasília e eu serei o moderador deste painel, cujo título é A Experiência das Experiências Espanholas em Parcerias Público-Privadas em Compromissos de Longo Prazo que tiveram sucesso na América Latina. Antes de apresentar os panelistas e falarmos do assunto de hoje, gostaria de contextualizar a nossa conversa. Como os senhores sabem, as empresas espanholas têm feito um esforço importantíssimo na América Latina no longo prazo. As empresas começaram a chegar no final da década de 80, início da década de 90, e grande parte desses esforços foram voltados precisamente para concessões e infraestrutura que têm buscado modernizar serviços essenciais para a sociedade, serviços de transporte, energia e saneamento. É um esforço de investimentos de caráter regional, incluindo Chile, Colômbia, América Central e as duas grandes economias da região, o México e o Brasil. E vou falar um pouco sobre o Brasil, que é o país onde eu trabalho. O Brasil é um dos países que tem mais interesse nesse modelo na área de infraestruturas para melhorar a qualidade de prestação dos serviços e também temos alguns exemplos emblemáticos aqui do setor de concessões da Espanha. Agora mesmo, estamos construindo a linha C do metrô de São Paulo, um projeto importantíssimo cuja concessão durará durante 25 anos. A AENA, que administra um grupo de aeroportos no nordeste do país, é um grupo espanhol que opera com a sua própria marca, e a Arteris, uma filial brasileira da Arteris, tem uma carteira diversificada de projetos. Então, projetos de infraestrutura, de empresas da Espanha. E seria impossível falar sobre o contexto brasileiro sem falar da Espanha, porque estamos falando da relação entre esses dois países. Sem maiores delongas, gostaria de apresentar 3 panelistas que trabalham em diferentes âmbitos do universo de concessões na Espanha. O Ministério de Transporte e Mobilidade Urbana na Espanha, que trabalha com operações e contratos. Temos a Associação de Empresas Construtoras e Concessionárias de Infraestrutura e a participação de uma das empresas líderes em concessões de infraestrutura do mundo, Global Via. Sem maiores delongas, vamos falar com o presidente e diretor técnico da SEI, que vai falar sobre a estatal de transportes. Boa tarde. Gostaria de agradecer à PPP Américas pelo convite para participar do evento. Em 5 minutos, eu gostaria de falar sobre as lições que aprendemos na Espanha com a experiência que tivemos recentemente com vários contratos de concessão. O que fizemos, como projetamos os contratos. E também gostaria de compartilhar essas lições para que possam ser levadas em conta no contexto de projetos futuros. Em 2012, 8 sociedades concessionárias de estradas pedagiadas fizeram uma concessão aqui na Espanha. Fizeram um concurso aqui na Espanha.
E, primeiro, houve uma superestimação da demanda do tráfego que passaria por essas estradas. As concessionárias haviam incluído essas previsões em suas propostas. Depois, novas estradas, numa área complexa, e havia uma concorrência com outras estradas que não eram pedagiadas na região. Depois tivemos também os custos de expropriação nas áreas. Nesse contrato, ficou decidido que essas expropriações ficariam a cargo do setor privado, que assumiriam os custos. E, finalmente, essas expropriações levaram a um valor 6 vezes superior ao que havia sido previsto. Eles haviam estimado um valor de expropriações que chegaram a 2.400 milhões de euros. O terceiro motivo que levou os grupos a entrarem em insolvência foi que, durante a fase de construção, devido a novas necessidades que surgiram durante o desenvolvimento da construção, depois de 6 anos de concursos na região, houve um acordo entre o poder concedente e as concessionárias, e o governo decidiu que a infraestrutura de transportes terrestres continuaria a prestar os serviços e passaria a explorar essas estradas. Depois, em 2018, a Administração Geral do Estado tomou a responsabilidade desses ativos. Então, temos uma situação muito precária com relação ao estado de conservação dessas estradas. Ao longo de 15 anos de exploração, devido a essa situação de resultados econômicos ruins e os comportamentos da sociedade, não foi possível fazer investimentos, que era o que era esperado nesse contrato de construção. Então, as nossas conclusões por parte da administração com relação à nossa experiência nos últimos 10 anos com esses contratos são as seguintes. Em primeiro lugar, houve uma transferência de riscos inadequada entre o setor público e o setor privado, principalmente com relação ao risco de demanda e o risco das expropriações. Com relação àqueles ativos, não ficou claro e visível, não se podia estimar com grau de certeza como o tráfego se comportaria no futuro. Então, não é conveniente transferir esse risco integralmente ao setor privado, porque isso levaria a resultado como o que temos agora. E também com as expropriações. Aqui na Espanha, aprendemos que não é conveniente transferir o risco das expropriações totalmente ao setor privado, porque isso não tem valor e o setor privado não tem como valorizar e estimar essas expropriações. Então, esse custo que elas assumem acabam sendo uma sentença, porque não é uma coisa que o setor privado tem como prever. Então, não é uma coisa conveniente fazer essa transferência. Os contratos de concessão têm um pagamento por conclusão antecipada, e é difícil quantificar isso. Nós demoramos mais de 10 anos e ainda não conseguimos quantificar e chegar a um acordo econômico com relação ao pagamento por conclusão antecipada ou responsabilidade patrimonial da administração. Isso está previsto por lei aqui. A lei é muito clara. A lei estabelecia e quantificava esse valor, mas, na realidade, depois de 10 anos, está tudo sendo resolvido judicialmente. E, por último, o que eu diria, que também foi uma lição aprendida,
vale a pena criar um mecanismo nos contratos para que, quando as coisas não acontecerem da forma prevista, que esse risco de mau comportamento econômico não afete os serviços públicos prestados e que alguém, através da administração ou de um terceiro, ou de alguma garantia da própria concessionária, esses investimentos que o concessionário precisa fazer para prestar o serviço adequado, não seja afetado por um problema econômico na transação das concessionárias. Enfim, essas são as experiências pelas quais passamos. Não vejo como uma coisa negativa. Os contratos correram como esperado, mas é algo que podemos aprender e utilizar em outros países, para que eles levem em consideração no desenvolvimento de parcerias público-privadas e contratos de concessão. Muito obrigado, Gonçalo. Em relação a isso, nós temos uma vinculação de 20 a 25 anos com uma concessionária, com desenho inicial. Há vários problemas, mas é muito difícil de prever como é que isso vai acontecer. Coisas que estavam claras não estão mais. A história é uma coisa muito importante e uma oportunidade de aprendizado para todos nós. Agora, falando um pouquinho sobre a parte da Maria Morena, que é a diretora de coordenação da CEOPA, a nossa principal associação que lida com as concessionárias. Muito obrigado, Maria. Por favor. Muito obrigada, José. Gostaria de agradecer à PPP Américas pelo convite e também por essa iniciativa que foi bastante interessante e muito relevante. Eu gostaria também de contar um pouquinho sobre a CEOPA e o que nós representamos. Vocês já nos conhecem, mas, como vocês sabem, a Associação Espanhola com as infraestruturas de concessionárias, nós temos 40 empresas membros que trabalham com a gestão de infraestruturas públicas. Nós temos 63 milhões de euros, representando aproximadamente 60 países. Só para dar uma ordem de magnitude, algumas dessas empresas vocês já conhecem. Não gostaria de mencionar nenhuma especificamente, mas nós temos a TVC, Ferroviária, Global Via, Liquas, Grupo São José, são aqueles que têm atividade internacional, mas nós contamos com outras empresas também. Essas empresas contam com capacidade técnica, sistema de gestão, que permitiram consolidar sua presença internacional com projetos de alta complexidade. Muitos deles são referências mundiais por seu compromisso com a alta qualidade e também com a sustentabilidade. Essa sustentabilidade inclui sustentabilidade social, econômica e ambiental. Nós associamos isso à parte do meio ambiente. Depois, em relação à experiência dessas empresas, há uma facilidade muito grande. Precisamos verificar como elas funcionam com os países locais e também elas podem atrair uma base muito grande de contratos. Essas empresas espanholas de infraestrutura têm uma experiência muito relevante no momento da Espanha, com projetos muito complexos, incluindo as experiências de porte necessário para projetos internacionais. Nós consolidamos de uma forma mais importante nos últimos 14 anos. Temos grandes grupos. Em alguns casos, eles têm uma parte de construção, outras de concessão, trabalham com investimento. Em termos de construção, podemos dizer que estão presentes em 80 países. A publicação norte-americana, a ANR, conta com 15% do mercado global de construção, com uma
presença destacada na América do Norte, na América Latina e também em países europeus. Em termos da parte concessional, que é o que nos preocupa de uma forma mais específica, elas têm uma presença muito relevante nas principais infraestruturas do mundo todo, com ativos em 33 países. Esta presença é mais destacada na América do Norte, Europa e América Latina, mas também tem presença na Ásia e na África. A experiência das empresas espanholas na construção a partir dos anos 60 as incentivou a desenvolver atividades a nível internacional e também na tipologia de projetos, não só na infraestrutura de transporte, mas também infraestrutura social, incluindo serviços. Só para dar uma ideia a vocês, no mundo todo, nós temos alguns dados, por exemplo, infraestrutura de transporte, nós fazemos a gestão de autopistas em mais de 1.500 quilômetros. Também temos 1.500 quilômetros de ferrovias, 40 aeroportos com mais de 1 milhão de passageiros ao ano. Esta atividade destacada na infraestrutura do transporte nós vemos empresas espanholas quatro delas estão posicionadas entre as 10 primeiras. Ela reclamou que estava ouvindo em inglês. Em termos de infraestrutura de transporte, não só as tipologias em que eles operam conhecem. Também temos de mais de 10 mil quilômetros de capacidade instalada e mais de 1.500 quilômetros de linha de transmissão elétrica, 16 mil torres de telecomunicação. Como vemos, são bastante diversificadas a tipologia na área de concessões. Além disso, em termos de serviços ao cidadão, nós administramos mais de 1.300 leitos hospitalares, redes de abastecimento e saneamento em municípios com mais de 25 mil habitantes. Fazemos também a gestão de resíduos sólidos. Esses são apenas alguns dados, porque sempre parece que nós só lidamos com os hospitais ou com as autopistas, mas as empresas espanholas têm grande experiência em outras áreas. Estou dando alguns exemplos da região onde nós nos centramos hoje em dia. Como vocês sabem, as PPPs são promovidas a nível mundial como solução para que os estados possam prover os serviços públicos com a participação do setor privado. Implementamos este esquema. Nos últimos anos, nos tornamos líderes em gestão público-privadas para regiões em desenvolvimento. Temos visto resultados bons com diferentes tipologias e também diferente estruturação. Trabalhamos com países que têm mais tradição com PPPs. A melhora do marco normativo, institucional, com base nas experiências anteriores. Temos alguns exemplos, como, por exemplo, o que mencionou o Gonçalo. São experiências muito bem-vindas na América Latina. Alguns dos exemplos que nós podemos compartilhar na região seriam alguns dos que foram mencionados, como, por exemplo, o que foi falado aqui na introdução. Temos a linha 2, a linha 4 do metrô de Lima, no Peru. E depois temos a autopista de Maruno, na Colômbia, a ferrovia central no Uruguai, várias plantas de tratamento de área residual no México,
Sabe de quem era a voz? As autopistas 116, 324 no Brasil, rodovia dos calçados no Brasil, também no Chile, Rutas de Long no Chile, José Carreira na Costa Rica, enfim, poderíamos dar muitos exemplos. Temos uma lista enorme de experiências e de presença em projetos na região toda. Podemos dizer que nos últimos 6 anos, os projetos das empresas espanholas no mundo todo corresponde a 22, 23% de projetos na América Latina. São vários países interessantes. As empresas estão interessadas em trabalhar com eles, alguns com mais desenvolvimento, outros com menos. E aí nós podemos identificar quais características são mais interessantes para nós. Muito obrigado. Obrigado, Maria. Agora eu passo a palavra ao Martim Ferral, diretor da Autopista no mundo das concessões, que tem operações importantes na América Latina também. Muito obrigado. Muito obrigado, José e outros painelistas. Também gostaria de agradecer à PPP Américas. Não tenho a menor dúvida de que seria muito interessante contar com nossas experiências acumuladas. A Maria e o Gonçalo falaram sobre a experiência espanhola. E eu gostaria agora de explicar quem somos para que vocês possam entender o nosso contexto um pouco melhor. Também queria falar sobre a nossa participação, quais são nossos critérios de investimento, o que praticamos e também quais foram as lições aprendidas. Vou começar explicando que somos uma gestora de infraestrutura. Não temos grupo de construção, apenas fazemos a gestão de infraestrutura. Somos investidores de longo prazo. Trabalhamos com infraestruturas, em quase todos os casos, conservando as participações no final de 2 períodos de concessão. Trabalhamos no longo prazo, isso faz parte da nossa estratégia. Trabalhamos com ferrovias e rodovias. Temos 7 ferrovias. Neste caso, são todas na Espanha. Também trabalhamos com greenfields e brownfields. Temos muito mais brownfields, mas alguns greenfields. Temos alguns parâmetros de investimento, presença em países europeus, especialmente na América, Estados Unidos, Costa Rica, México e Chile, com um enfoque especial de médio prazo de fazer investimento em outros países, como Colômbia ou talvez Brasil. Para que vocês saibam, os investimentos que nós temos na América Latina, com 5 contratos no Chile, 1 nos Estados Unidos, 1 no México e na Costa Rica. Temos investimentos na América Latina que representam 40% do nosso total de investimentos. E depois 50% no continente americano, para que tenham uma ideia. Eu estou falando tudo isso para que vocês saibam qual é o nosso negócio na área de concessões, para que saibam qual é o nosso enfoque. E vou falar dos parâmetros que nós precisamos e as condições de mercado que precisamos para investir. Na verdade, fazemos uma pesquisa estratégica. Os fatores históricos não são muito diferentes daqueles que temos atualmente. E aí, eles não mudaram muito. Realmente não variam muito. Eu ouvi o que o Gonçalo falou da experiência nos outros países, mas no final sabemos mais das experiências que não deram certo do que com as que deram certo. Nós verificamos quais são as condições dos países para investir. Baseamos-nos, sobretudo, nas condições de potencial de demanda. Precisamos de demanda. E também precisamos de ter crescimento, ou seja, uma necessidade social para gerar infraestrutura,
Porém, muitas vezes nós temos que levar em consideração o prazo do projeto, mas precisamos dessa demanda de transporte, de infraestrutura de transporte. Portanto, muitos corredores em alguns países não estão em condições adequadas e muitos países não têm corredores. O segundo critério são menos importantes, mas não deixam de ser cruciais. Precisamos de marco jurídico sólido. É importante que os contratos possam ser cumpridos. Temos que ter condições para seguir adiante e, com esse marco de segurança, o investimento fica muito mais fácil. Estabelecemos isso com base na experiência em resolução de conflitos, pois muitos desses contratos acabam gerando a necessidade de solucionar conflitos. Precisamos também de um pipeline generoso. Muitos dos investimentos, como nós, gostam de entrar num país e ter um pipeline de investimento grande com diferentes projetos, criando assim uma rede de gestão bem ampla. É muito complicado chegar a países que não tenham um pipeline suficiente, à exceção da Costa Rica. Todos os outros países têm um pipeline muito grande disponível, tanto no mercado de greenfield como no mercado secundário, que são aqueles com os quais mais trabalhamos. O quarto fator fundamental é a existência de financiamento. Esses projetos têm um alto nível de dívida e temos que levar em consideração os preços em moeda local. É muito difícil entrar em regiões onde há pouco financiamento. Portanto, nós temos esse enfoque também. Nós procuramos trabalhar com países da OCDE, países que cumprem os parâmetros internacionais, porque isso facilita em termos da confiança que gera. E aí, finalmente, é importante que exista um ecossistema de concessão. Com isso, eu quero dizer que é importante que exista uma rede de atores que permita que você possa seguir adiante. Precisamos de parceiros, definir alianças com parceiros que tenham experiência nesse setor, na área de administração ou concessionárias. É importante que entendam como gerir esses contratos. Também a resolução de conflitos, renegociação de contratos é uma coisa essencial. É importante que a contraparte tenha um conhecimento amplo desse mundo e como lidar com ele. Em geral, são esses os critérios que nós utilizamos e é importante que eles sejam cumpridos, mas não adianta nada ter um pipeline muito grande se não houver financiamento. Portanto, em geral, são esses os critérios que utilizamos, mas eles não diferem muito do que o setor procura. Somos bastante especializados nessa área e gostaria de compartilhar um pouquinho o meu enfoque. E aí, para encerrar, gostaria de dizer que temos 15 a 18 anos de experiência nas Américas. A experiência que nós temos com esses contratos, em geral, eu consideraria positiva, com alguns períodos muito complicados, temos passado por crises, porém, a coisa mais importante para o êxito e as lições aprendidas foram 4 ou 5. Algumas delas são estratégicas. Uma delas é que nós precisamos de investimento de longo prazo. Investimento de longo prazo permitem que o retorno final
esteja alinhado, em grande medida, com o retorno que estavam previstos no início. Podemos superar crises, temos um período longo de prazo para poder recuperar de problemas, como ocorreu no Chile ou no México. E aí, em segundo lugar, nós temos que pensar na renegociação de contratos. Os contratos de concessão são entidades vivas, eles não são fixos e imóveis. Todos os contratos são móveis, a negociação faz parte deste mundo de concessões. Renegociar é uma situação onde todos saem ganhando, para os projetos, para os administradores, construtores e usuários. E esse mundo de renegociação de contratos tem vários exemplos. O último que nós fizemos um investimento de quase 200 milhões de dólares no acesso norte a Santiago do Chile. Nós implementamos um sistema de fluxo livre nos primeiros quilômetros de acesso a Santiago. E isso tinha que entrar no contrato. Todo mundo sabe o que é relevante nessa negociação. A chave do sucesso é poder ter essa capacidade de renegociar. E o terceiro é a capacidade de refinanciar os projetos. Esse refinanciamento implica numa adaptação das finanças à situação. Na vida de um contrato de concessão, existem várias etapas. E existe um aumento de demanda, mas a vida dessas concessões tem que ter um poder de adaptação à vida da concessão, para que os riscos sejam compensados com um retorno adequado. Afinal de contas, nós estamos aqui para isso, para ter um retorno sustentável. Outro dos critérios é a gestão operacional. Nós somos gestores, administramos e operamos todos os nossos contratos com nossos próprios funcionários e com procedimentos mundiais. E essa gestão operacional significa o cumprimento da obrigatoriedade e o cumprimento do compromisso dos contratos. Essa é uma forma de investir em sustentabilidade e, de alguma forma, na capacidade do usuário decidir qual a infraestrutura prefere utilizar. Estar com um bom sócio é sempre uma situação onde todos saem ganhando. Nas situações em que tivemos sócios adequados, extraímos muito valor. E também o sistema de compliance, qualidade e transparência. Uma das chaves do sucesso é ter essa capacidade de cumprimento sistemático de todas as obrigações perante as administrações, entidades financeiras, sócios, entidades de garantia, com transparência, qualidade e criar uma reputação. Isso é fundamental, além do retorno para nós. Acho que é isso, José. Espero ter respondido a sua pergunta. Obrigado, Javier. Muito interessante ouvir os comentários de perspectivas diferentes. O nosso horário já está bastante adiantado, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para os três panelistas e ouvir suas observações. Quais são os objetivos de curto e médio prazo que as concessões, em geral, mas principalmente na América Latina, os desafios que elas devem enfrentar? Os desafios de curto e médio prazo. Estamos falando da inflação, que vai ser um elemento novo, que não tivemos nas décadas anteriores, mas tem outros desafios de administração. Quais vocês acreditam que serão os elementos de preocupação
e atenção nos próximos 5 a 10 anos. Posso começar, José? Vou falar rapidamente para pensarmos no que vem pela frente. No curto prazo, a saída da pandemia e a recuperação da confiança do mercado, do usuário, das administrações e voltar a nos lançar no mercado de infraestruturas. Estamos fazendo isso no mercado de estradas, um pouco menos nas ferrovias, mas no curto prazo é isso. Em 2022, vamos estar concentrados nisso. E no médio prazo, longo prazo, antecipar-se e se adaptar aos processos disruptivos que vêm por aí. E eles vêm e vêm no médio prazo. E também adaptar e prever as modificações sociais atraídas pela pandemia, que são muitas. Em termos de comportamento com relação ao trabalho, mobilidade, transporte público e assim por diante. Ok. Muito interessante. Muito obrigado. Eu posso comentar, José, se você quiser. Nesse mundo das concessões e das parcerias público-privadas, é muito importante explicar as vantagens dos tipos de contrato que as pessoas não conhecem bem, tanto do ponto de vista público quanto privado. À medida em que não tenhamos isso como uma prioridade e não saibamos como trabalhar corretamente e explicar quais são os benefícios, desenvolver esse tipo de contrato no longo prazo e as vantagens desse tipo de contrato, vamos acabar tendo situações, talvez não na América Latina, que continua apostando firmemente nesse tipo de contrato, mas outros países, na Espanha, na Europa em geral. O nível de contratos PPP é algo novo. Sempre vai haver um mercado secundário, porque são contratos de longo prazo. No mercado primário, na Europa, vemos uma tendência de baixa nesse tipo de projeto. E vem um pouco disso que eu estava falando antes. Se não soubermos trabalhar corretamente as vantagens, os benefícios, nós sofremos, por exemplo, na Espanha, as concessões que não se comportavam como esperavam. E não explicamos as vantagens desse tipo de contrato. Então, quando vai mal, não paga o concessionário e também do lado público. Então, tanto o público quanto o privado precisam fazer um esforço para manter esse tipo de contrato vivo, porque, sem dúvida, traz benefícios para todos. Não vemos isso como uma coisa prioritária, mas é. Porque a queda nesse tipo de contrato é algo que já estamos vendo em outros países. José, eu gostaria de completar, se é possível, porque acho que o Javier e o Gonçalo já falaram tudo, praticamente. No mundo das infraestruturas, nós conhecemos as necessidades. Ainda há muito a fazer, mas é apaixonante, porque tem muitas coisas complexas. Para nós é um mundo muito interessante. Mas o principal desafio agora é conseguir recursos o suficiente para financiar esses projetos. As PPPs, nesse caso, são a solução. Estamos atrás dos bancos tradicionais, investidores privados ou institucionais. E uma das dicas que o Javier deu antes é trazer mais previsibilidade. É complexo isso, mas é um dos desafios. Ter um marco normativo com riscos adequados, onde cada um possa
assumir aquilo que é capaz de gerir. Há muitos desafios em nível da região que ainda precisam ser resolvidos ou podem ser melhorados e também desafios globais. Estamos falando de digitalização, de como nos adaptarmos às necessidades dos usuários, termos mais sustentabilidade. Tem uma corrente mundial que nos empurra numa determinada direção e nós precisamos ser capazes de adaptar essas infraestruturas a isso. E é isso que temos que fazer. Esse é o nosso desafio atual. Então, com toda a energia, acho que seremos capazes de desenvolver isso, porque as concessões são necessárias em todos os países. Bem, não vamos demorar muito para concluir o nosso painel. Num contexto onde as finanças públicas estão cada vez mais tensionadas com demandas sociais, transferências que precisam fazer para os diferentes estados, o momento concessionário tem muitos casos de sucesso na América Latina e na Europa. É preciso repensar as virtudes desse modelo para termos serviços de alta qualidade, a gestão não só de estradas, mas também tem muitos outros âmbitos em que ele pode trazer vantagens. As empresas, principalmente as espanholas, podem continuar a fazer intervenções na região e, assim como nos disse o Javier, o contrato de concessão precisa considerar a distribuição adequada de risco, e não só teoricamente, mas sim à luz da experiência que tivemos, considerando os sucessos e os fracassos. E também existe aí um marco de resolução de conflitos que tenha funcionado, pode ser atraente, um pagamento mais generoso, que permita que a empresa possa amortizar os seus investimentos, entender como isso funciona na moeda local e adotar normas que sejam adaptadas cada vez mais aos países. Gostaria de agradecer os organizadores da PPP Américas. Foi um prazer estar aqui. Em nome da Embaixada da Espanha no Brasil, agradeço. Estamos à disposição para apoiar qualquer iniciativa das Espanhas e espanholas. Muito obrigada e aos nossos panelistas. Até logo. Obrigada.